Mas você entendeu que aqui a gente está vivendo uma vida que em torno a pessoa vive 100 anos. 100 anos aqui a pessoa vive na Terra. Vamos dizer assim, ainda é muito nos dias de hoje, 100 anos, correto? Então imagina que a pessoa vive 100 anos de pecado. É justo ela viver a vida eterna no inferno por 100 anos de pecado? Nestor, você vem de alguma família cristã ou alguma religião? Evangélica. Evangélica? E você se considera uma pessoa evangélica? Meio termo. Meio termo? Eu sou evangélico, mas desviado com os pecados, mas a fé em Deus sempre está no coração, sempre eu mantenho. Você acredita em algumas coisas que os evangélicos, por exemplo, que a sua família acredita? Sim, acredito. Por exemplo, a vida após a morte, você acha que existe? Existe, acredito. Como que seria uma vida após a morte? Ou o que acontece com as pessoas que morrem? Depende das pessoas, né? Os pecados, acredito que tem um julgamento, né? E dependendo do que a gente fez, né? Aí vai pesar na balança, né? O céu, o inferno. Acredito que tudo é passageiro, né? Até o inferno dizem que não é eterno, é passageiro. Mas enfim, né? Eu acredito sim numa vida após a morte. E acredito sim também em Deus, né? Muita fé em Deus e no reino dele, né? Que ele prometeu nos trazer de volta ao reino dele. Que aqui a gente está pagando nossos pecados, né? Então, qual seria o seu final que você acha, Nestor? Você acha que depois da sua morte, onde você iria? Para o céu ou para o inferno? Pelas atitudes que eu tenho, eu iria pro céu, mas quase indo pro inferno, né? Porque assim, a gente faz muita coisa boa, mas as coisas erradas também vai diminuindo as boas, né? Mas eu tenho um coração bom. Eu acredito que eu iria pro céu porque eu já ajudei muita pessoa boa. Assim como eu já errei com muitas pessoas, mas também já ajudei muito. Sabe como que é chamado a morte na Bíblia, segundo a Bíblia? Não. É chamado de salário. Salário? É. Tô morrendo faz tempo, só viveram de salário. Sabe por que ele diz que é salário? Ele diz o seguinte, que o salário da morte, o salário do pecado é a morte. Ou seja, que as pessoas têm a morte como a recompensa das suas obras. Você acha que é tão ruim assim para Deus te dar um salário como a morte? Pelas coisas que eu já fiz, não é ruim não, ainda é pouco, ainda é pouco. Então você acha que Eu sou novo ainda. você acha que segundo a Bíblia, se Deus te condenar para o inferno, seria justo ou injusto? Do jeito que eu tô agora seria justo, porque eu não tô fazendo obra, não tô salvando almas para ele, seria justo. Pela vida que eu tô vivendo, pelos pecados. Conhece os 10 mandamentos, Nestor? Os 10 de cabeça não. Sabe citar pelo menos um? Adultério, roubo, cobiça, roubo. Já travou o cérebro. Tá ruim. Mas beleza, eu vou te ajudar. Mentira. Mentira. Quantas verdade. mentiras você acha que já falou em toda a sua vida? Nossa, incalculável, hein? Incontáveis. Contável. E como que você chama alguém que mente? Mentiroso? Então você é um? Não, sou mentiroso não. Por que não? Eu não sou mentiroso. Se bem que uma mentira já leva como mentiroso, né? Mas se eu falar que eu falo só a verdade minha vida inteira, eu falei só a verdade, eu tô mentindo novamente. Mas... Então você é um mentiroso, certo? Não, sou mentiroso não. Por que não? Eu sou mentiroso não. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Se eu roubei alguma coisa, aí se passou muitos anos, aí eu fui preso e tô sendo julgado. E eu dizer, bom, juiz, isso foi há anos. O juiz vai falar, mas você roubou, você é um ladrão. Não importa quanto tempo isso faz. É verdade. Então, não importa quanto tempo você mentiu, se você mentir, você é um mentiroso. Isso aí tem lógica no que você disse, realmente. Mas existe uma pessoa que nunca, eu não acredito que uma pessoa nunca mentiu. Eu concordo com você. Mas eu só quero que você pense em você agora. Sim. Vamos para a próxima. Já roubou alguma coisa, mesmo que seja pequena, em toda a sua vida? Já. Negócio forte, sério. Não posso sair não. Beleza, vamos para a próxima. Jesus disse o seguinte: se você olhar para uma mulher e cobiçá-la no seu coração, você cometeu adultério. Eu já cometeu adultério. Dá uma olhadinha já. Não é querendo ser, né, mano? Não sabia que era mulher dos outros, mas já deu uma olhadinha na rua, assim, quando você vai ver. Cobiçou no coração. Última pra gente terminar. Eu sei que isso é meio constrangedor, mas muito obrigado pela sua paciência e sinceridade. Nestor. Aí, trabalho aí. Qual o. Depois Deus te fala, beleza. A última é o seguinte: já usou o nome de Deus em vão? Já. Sabe como que isso é chamado na Bíblia? Não. Blasfêmia. Esse pecado é tão sério aos olhos de Deus que muitas pessoas foram mortas por usar o nome de Deus em vão. Porque o nome de Deus é tão santo que merece ser louvado, exaltado.
Por quê? Porque Deus, Ele te deu a vida, fôlego de vida, saúde. Se você está aqui, se nós estamos aqui, é graças a Ele. Imagina você usar o nome dele como se não fosse nada. Entende o peso disso? Usaria o nome da sua mãe como um palavrão? Não. Porque você respeita ela. Então, Nestor, eu te fiz 4 perguntas dos 10 mandamentos. De acordo com o que você me disse, eu não estou aqui para te julgar, mas você mesmo, julgando a si mesmo, disse que é um mentiroso, um ladrão, um blasfemo e é um adúltero do coração. Eu te pergunto, de acordo com esses mandamentos que eu te mostrei, se Deus te julgar no dia do julgamento, será considerado culpado ou inocente? Depende, aí é só Deus, porque também Ele vê as coisas boas, né? Até agora você fez perguntas que levou a eu responder coisas ruins que eu fiz. Mas eu acredito que sim, eu seria salvo pelas coisas boas. No agora não, porque eu tô na vida do pecado, então Deus não se alegra com isso. Então, entendi o que você dizer. Olha só. No agora não, se Deus voltasse agora, acredito que Ele ainda teria que ter mais uma prova para passar para eu ser salvo. Pois não adianta também fazer 10... Adianta coisas boas, sim, mas a gente faz 10 coisas boas e 10 ruins. Então é como se apagasse as boas. A gente tem que só querer plantar coisas boas. Que assim a vida só tem a melhorar, nessa vida e na outra, né? Que é isso que eu acredito. Olha só o que a Bíblia diz: nenhum mentiroso, nenhum blasfemo, nenhum ladrão, nenhum adúltero entrará no reino dos céus. Sim. A parte que cabe a essas pessoas é o lago de fogo. Ou seja, se for para Deus te dar a justiça, a sentença seria condenação. Porque Deus é justo. Se Deus é justo, Ele tem que condenar culpados. E a Bíblia diz o seguinte, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu não estou aqui me colocando como melhor do que você, mas eu quero que você enxergue que, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a lei de Deus, o que você quebrou chama-se os 10 mandamentos, que são lei moral. E quem quebra esses mandamentos é culpado e digno do inferno. Agora, você sabe o que Deus fez para que pecadores, culpados, não sejam condenados? A Bíblia diz o seguinte: o que Deus fez para nós sermos salvos, para você e eu sermos salvos, que Jesus morreu na cruz. A gente tem que morrer nessa vida, né? Pagar pelos pecados nessa vida, na verdade. Não, na verdade não tem como. Se for pra gente pagar pelos nossos crimes, nós seríamos condenados para o inferno eternamente. Não tem como nós pagarmos. Não, mas como você disse, Deus é justo, correto? Isso. Então não é justo a pessoa, numa vida de 100 anos que ela viveu na Terra, ela ficar a vida inteira no inferno. Então eu acredito que também o inferno não será eterno. Não é justo, no meu ver não é justo. Mas ao ver de Deus é justo, sabe por quê? Porque contra quem nós pecamos? Contra Deus. Não, contra Deus. O padrão mais alto de moralidade. Mas você entendeu que aqui a gente está vivendo uma vida que em torno a pessoa vive 100 anos. 100 anos aqui a pessoa vive na Terra. Vamos dizer assim, ainda é muito nos dias de hoje, 100 anos, correto? Uhum. Então imagina que a pessoa vive 100 anos de pecado. É justo ela viver a vida eterna no inferno por 100 anos de pecado? Sabe por que é justo? Porque não importa o tempo de pecado. O que importa é contra quem nós pecamos. É o padrão mais elevado de pureza, de santidade, de retidão. Então, mas aí você entra naquele caso lá do... Eu não tô muito afiado na história bíblica, mas enfim, né? Voltando lá, aquele ladrão que foi enforcado junto com Jesus. Ele no último segundo da vida dele roubou, pecou, fez coisas absurdas. E no último momento da vida dele ele foi salvo. Sabe por que ele foi salvo? Porque ele realmente pediu perdão de coração e alma. Ele não foi aquele... Eu acredito isso, que ele pediu perdão pelos pecados dele de coração e alma, não falso. Como as pessoas ficam, eu vou melhorar, me desculpa, mas as pessoas não procuram melhorar. Só ficam inventando essa frase para continuar o erro, errar. Então, você deu um exemplo perfeito. Esse ladrão que você disse, ele só foi salvo exatamente pelo que Deus fez para que nós pudéssemos ser salvos. A Bíblia diz o seguinte, que Jesus morreu na cruz para que pecadores injustos, eu e você, não fôssemos condenados eternamente para o inferno. Então a questão de nós sermos, de homens serem condenados eternamente, é justo porque nós pecamos contra Deus. Deus é perfeito, Ele é moralmente justo. Então, por causa de Ele ser corretamente justo e perfeito, digno de todo louvor, é que os pecadores serão condenados eternamente. Mas a Bíblia diz que Ele é cheio de amor, cheio de compaixão, que Ele enviou Jesus na cruz do Calvário. Muitas pessoas não entendem que o fato de Jesus ter morrido, ele simboliza o quão sério é o pecado. Porque Jesus não cometeu nenhum pecado, mas Ele foi condenado numa cruz. Por quê? Porque nós pecamos contra Deus.
E Ele tomou a nossa responsabilidade. Então, o que nós podemos fazer para nós sermos salvos? Para que quando nós formos julgados, nós sermos condenados? A Bíblia diz o seguinte, que todas as pessoas em todo lugar do mundo precisam se arrepender e se converter dos seus pecados e crer em Jesus como único Senhor e Salvador. Então, Nestor, tentar fazer boas obras não vai apagar o seu passado, mas só o sangue de Jesus pode apagar o seu passado. Por quê? Porque Ele tomou a responsabilidade dos meus e dos seus pecados. Então, se alguém tentar começar a fazer boas obras para Deus achar ele é boa pessoa, não vai funcionar, porque os seus pecados é que vão anular tudo que Ele fez. Então, só através de Jesus podemos ser salvos. O que é arrependimento? Arrependimento é você abandonar os seus pecados, e fé é você confiar somente na cruz de Jesus Cristo. Não é tentar fazer boas obras na igreja, não é tentar dar obra de caridade. Todas essas coisas são boas, mas nada disso pode apagar o seu passado. Só através do sangue de Jesus, se você depositar toda a sua fé em Jesus e se arrepender verdadeiramente, aí sim você será salvo. Por exemplo, se alguém for pular de paraquedas, de avião, ele tem que colocar paraquedas. A pessoa não só crê no paraquedas, ele confia no paraquedas. Ele vai pular e não vai morrer. É exatamente como nós, pecadores, temos que fazer. A Bíblia diz que quem crer em Jesus não morrerá, mas terá a vida eterna. É o que Jesus nos chama para fazermos. Precisamos reconhecer que nós merecemos o inferno. Precisamos reconhecer que nós não somos bons, mas só Jesus pode nos salvar, porque Ele foi o único perfeito, o único bom, que viveu e veio e morreu em nosso lugar. É um esforço que eu estou tentando fazer aqui para que você entenda o Evangelho de Jesus Cristo. Ninguém nesse mundo merece ir para o céu. Todos, até eu mereço ser condenado. Mas para nós sermos salvos, precisamos chegar a esse nível de reconhecimento e nos rebaixar aos pés de Jesus. Falar: Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu quero que o Senhor perdoa-me. Eu creio em Ti como único Senhor e Salvador. E nós seremos salvos. Você será salvo. E quando nós formos julgados, Deus vai olhar para nós, não vai olhar nossas boas obras. Vai olhar o quê? Vai olhar a justiça de Jesus sobre nós. Porque Jesus viveu uma vida perfeita para que nós pudéssemos ser salvos no dia do julgamento. Entende? Se importaria se eu fazer uma oração rapidinho com você aqui? Não? Beleza, vamos lá. Então, Nestor, aí pode tirar uma foto com vocês aí, vão poder? Claro, buscar na palavra de Deus, porque pra coisa errada parece um monte, né? Agora pra falar de Deus, do amor de Deus, é pouco.